Olá, minha querida amiga, meu querido amigo, sejam muito bem-vindos aqui neste canal informativo de saúde. Hoje nós temos uma conversa muito importante sobre a nossa saúde e a nossa espiritualidade. Inclusive, eu vou fazer um material um pouquinho mais para frente sobre a palavra espiritualidade. O termo espiritualidade é um termo muito importante na saúde e que nós não devemos confundir com o espiritualismo. Então, como algumas pessoas não têm ainda esse conceito, eu vou fazer depois um material específico. Mas hoje eu quero conversar com você, muito importante, e relembrar que no primeiro no primeiro vídeo deste tema, imunidade, nós estávamos numa época muito difícil, que era a época da pandemia, estávamos muito sofridos e nós falamos a diferença entre a imunização, que era o que estava sendo feito ali na época, plataformas para procurar essas terapias, por causa da pandemia, e também falamos a imunidade, falamos a diferença entre imunização e imunidade. E hoje, conforme as coisas aconteceram, nós já temos mais luz sobre o assunto, E eu particularmente acredito, e muitas pessoas que já têm consciência também têm chegado a essa conclusão, de que foi assim, eu uso o termo, passou dos limites, essas terapias que foram usadas passaram dos limites da intervenção humana. Por que passaram dos limites da intervenção humana? Porque foi mexido com um sistema que é o sistema imune, a imunidade, o inerente a cada ser humano, que é um sistema que funciona bem como um todo. É um sistema dado pelo nosso Criador e que ele funciona bem como um todo. Quando você mexe nele, quando você interfere nele, traz problemas. Por isso que hoje, ao meu ver, eu tenho essa consciência que foi ultrapassado os limites da interferência humana, certo? E aí entrou em conflito direto com o Deus Criador. Uma afronta ao Deus Criador, E hoje nós vemos, aquele que tem um pouco mais consciência, que busca por informação, vai ver, sabe que está tendo mortes, efeitos colaterais gravíssimos, e mortes súbitas, e doenças, e várias que os especialistas têm citado, E realmente as consequências, estamos hoje enfrentando as consequências. Então, hoje, mais do que nunca, nós temos que aplicar, qualquer um da população, os que se submeteram às terapias, os que não se submeteram, toda a população, isso também é comprovado cientificamente, precisa aplicar, melhor ainda, os recursos do estilo de vida dado pelo Criador para procurar ter mais saúde, recuperar sua saúde e lutar contra essas reações, certo? Que ocorrem em geral, aí na população que se submeteu e na população que também não se submeteu, que está ali em contato, tudo isso. Então nós temos que cuidar e lembrar e aplicar no nosso dia a dia, com sabedoria, com atitude positiva, os remédios do Criador. Então, se você abrir sua Bíblia ali no livro de Gênesis, você vai ver que Deus criou a luz, O mundo é todo água, e a água é necessária para a nossa vida. Então tem aqui no canal um vídeo que só fala de água, e a gente deve falar mais vezes, quanto mais vezes, das estratégias para você conseguir se hidratar adequadamente com água pura e usar da água também para a sua saúde em hidroterapias, banhos, com todo conhecimento, certo? Banhos de contraste, banhos de sangue, todo conhecimento que a gente pode usar para fazer um bom uso da água pura, que está cada vez mais difícil. Deus também criou a luz, Disse, haja luz, e a luz é o próprio Deus. Mas no quarto dia da criação, ele também criou os faróis, O sol e a lua, e nós temos que saber usar o sol, tirar a vitamina D dali. Nós temos que ter uma vida, o sol tem que fazer parte da nossa vida, nós não podemos ter medo dele, certo? Além disso, nós temos que ter a alimentação que o Criador nos orienta, que é uma alimentação rica em cereais, frutas, legumes, oleaginosas, não todos misturados numa só refeição, mas um pouco em cada refeição, e uma alimentação variada dentro daquela semana, dentro daquele mês, usando as frutas, verduras de época, As castanhas também,
não precisamos ingerir muito para ter saúde, mas é importante essa proteína vegetal, diminuir e eliminar os alimentos de origem animal o máximo possível na nossa vida, que esses alimentos que são tão viciantes, né? Drogas, café, álcool, nós devemos nos manter longe. Os alimentos imundos, nós devemos nos manter longe dos alimentos imundos que a Bíblia nos revela em Levítico, certo? Então, todas essas são recomendações de alimentação. Além disso, nós temos que praticar o repouso, o sono regular da noite. Isso não é tão fácil para alguns, eu vou explicar mais para frente. Também falando um pouco como foi a vida de Jesus. Nós temos que ter uma comunhão com Deus, nós temos que ter a temperança, o equilíbrio em todas as coisas que nós vamos comer, que nós vamos beber. Nós temos que praticar o exercício, a atividade física moderada, que é a atividade que Deus deu para o casal ali, cuidar daquele jardim, andar, agachar. Nós temos que praticar essas atividades, movimentar todas as articulações do nosso corpo de maneira consciente, de maneira sábia, conhecendo da fisiologia, da anatomia da fisiologia humana, da fisiopatologia também, que é o processo de formação de doenças, certo? Para podermos combatê-las com o movimento, que é muito importante na vida também, né? Nós estamos falando agora. E além disso, também a confiança em Deus. Confiarmos que Ele nos cuida e nos ampara, e a fidelidade, o descanso descanso verdadeiro, que já foi até comprovado pela ciência, que o sábado, o 7º dia é o sábado, onde nós devemos descansar, onde o corpo pede por esse descanso, tanto dos homens quanto dos animais. Isso já foi comprovado pela ciência, tem até um nome próprio para isso, certo? Então, nós temos que cuidar desses remédios da natureza com uma atitude firme, e assim nós iremos nos desenvolver. Então, na criação, a Bíblia fala desses 8 remédios da natureza. Depois segue com Moisés dando lições de higiene para um povo onde não tinha higiene, não tinha encanamento, saneamento básico. Moisés combatendo as doenças com essas lições de higiene vindas da parte de Deus. E a Bíblia segue depois, os provérbios, eles falam, né, contra todos os vícios e elevam as virtudes. E a Bíblia segue até que chega, nós temos o exemplo do rei Asa, que confiou ali no homem, mesmo que profissionais médicos, deixou de confiar em Deus. E foi uma advertência muito importante para nós. E a Bíblia segue com a vida de Jesus. Jesus foi criado pela sua mãe, ele não ia para escolas. E ali ele aprendia com as lições da natureza, então ele teve essa vida saudável. Na sua vida profissional foi um trabalho duro de Jesus, mas ele já tinha tido uma boa criação. Então ele, quando podia, saía, ia para os montes, ia para a natureza, certo? Depois, na sua fase adulta, ele acabou sendo perseguido, proibido de pregar no templo, então ele ia para a natureza para pregar. Passava sim a noites em claro, orando, mas ele estava em profundo contato com o Criador. E aí muitos que têm uma vida difícil, uma labuta, também veem a vida de Jesus naquele trabalho, antes do ministério dele, aquele trabalho árduo, e depois no ministério dele, todas as perseguições que ele sofreu. E mesmo assim ele tinha, mesmo talvez não conseguindo ter um estilo de vida perfeito, ele tinha toda a comunhão com o Criador, com o Pai que o sustinha, que mantinha, que dava saúde para ele. Então por isso que o aspecto espiritual da nossa saúde integral, que é formada pelo físico, mental, social e espiritual, o aspecto espiritual ele é o mais importante. Se a pessoa está bem, se ela entregou a vida para Jesus, se ela negou o seu eu, sua natureza pecaminosa, e ela é participante da natureza divina, todos os outros aspectos vão estar bem. O emocional vai estar bem, com autoestima, porque ela vai entender o amor do Pai. O social vai estar bem, porque ela vai conseguir se relacionar com as pessoas para ter virtudes, para ter a salvação eterna, para mostrar, para ensinar para essas pessoas, certo? O mental vai estar bem também, porque o intelecto de Jesus vai estar conosco, nós participando da natureza divina, participando através da pessoa do Espírito Santo hoje, nós vamos ter a mente de Jesus, e isso vai estar bem, certo? E o físico, consequentemente, vai estar muito bem também, mesmo com as provações, mesmo nesse mundo de pecado, com as privações também, com as atribulações, nós estamos em uma missão.
muito grande e o Senhor nos sustém e nós vamos também caminhar, também lembrar de colocar atividade física, tanto aeróbica quanto um pouco de fortalecimento, nós vamos lembrar de colocar dentro do nosso dia, pela graça e a misericórdia do nosso bom Deus. Então, seguimos aí com a vida de Jesus, o estilo de vida do Criador, porque Jesus é o Criador. Então, é muito importante hoje mais do que nunca, que nós apliquemos todos esses princípios na nossa vida com estratégia, que nós coloquemos isso dentro do nosso dia, e para isso existem estratégias para nós não ficarmos enganados e aproveitarmos de maneira sábia o nosso dia. Então, fique com Deus, entre em contato pelo número ali abaixo, se você precisar de ajuda, que eu estou aqui para te ajudar. Que Deus te abençoe e até o próximo comentário, muito importante, pela graça, a bondade e a misericórdia do nosso Deus.